Fala galera, tudo bem? E aí, estamos de volta para mais uma aula de história. Eu estou procurando meu ponteiro aqui. Aí, achei o ponteiro laser. Estamos aí de volta, pessoal, né? Após um bom descanso, recarregamos energia, vamos voltar com tudo. E é o seguinte, eu coloquei Segunda Guerra, parte 2, porque está faltando um pedacinho, né? A gente iniciou no bimestre passado e o conteúdo é muito grande. E aí os temas que nós já trabalhamos são os antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que a gente viu, né, que é um fortalecimento do grupo nazista, do grupo nazifascista, que tanto Hitler quanto Mussolini não vão respeitar as regras e normas da Liga das Nações. Hitler não vai concordar com o que foi imposto no Tratado de Versalhes. Essa onda nazi-fascista, totalitarista, vai espalhar por toda a Europa, que a gente vai ter o movimento franquista na Espanha, né, e o salazarista em Portugal. E aí nós vamos ter um avanço do grupo do eixo. Aí nós vimos, o grupo do eixo são Alemanha, Itália e Japão, contra o grupo dos aliados, que serão Inglaterra, França e União Soviética. E depois entram os Estados Unidos, né? A gente viu um avanço da Alemanha sobre a Europa, sobre a Áustria, né? A expansão da Itália sobre a África. E aí, quando a Inglaterra e a França acordaram, já era tarde, né? Já era tarde. Porque a Inglaterra e a França, como nós vimos, eles estavam muito preocupados com essa turma aqui, estavam preocupados com os soviéticos, né? E Hitler, para ganhar tempo, e Stalin, né, fingindo aí que de fato estaria fazendo um tratado de armistício, de amizade e não agressão com a Alemanha, também estava ganhando tempo para ver qual era a intenção de Hitler. Você tem um pacto de não agressão germano-soviético. Eu havia explicado na aula passada a questão do corredor polonês. Na aula que a gente vai fazer, eu vou mostrar para vocês aí. E aí a gente vê que a partir do momento, esse acordo foi assinado, deixa eu ver a data aqui. Ele foi assinado, parece que é em agosto de 39, né? E logo no dia 1º de setembro, as tropas da Alemanha vão atacar a Polônia. Aí a União Soviética, né, não concorda. Acabei repetindo avanço do eixo aqui, mas tudo bem. E a coisa vai complicar muito quando os Estados Unidos, aí tem o avanço da da Alemanha nazista sobre a Europa, e o que nós vimos aí é que a coisa complica quando os Estados Unidos entram na guerra após os japoneses atacarem a base de Pearl Harbor. Acontece que o Japão, nesse ponto aqui, ó, o Japão estava se expandindo muito estava se expandindo bastante aí, né, no continente asiático. Aí os Estados Unidos começaram a embargar alguns suprimentos que chegavam ao Japão, para ver se os Estados Unidos davam uma desacelerada do avanço do Japão sobre a Ásia. Aí o Japão resolveu responder com um ataque na base de Pearl Harbor, né? E os Estados Unidos vão propor uma retaliação. Aí, de fato, eles disseram: bom, agora vamos entrar ao lado do grupo dos aliados e depois aniquilamos o Japão, né? Que vai ser o que vai acontecer aí mais adiante. Eu peguei umas imagens aqui da editora Ético, né, que são imagens aí diretamente da apostila. A gente tem essa, como é que fala? Essa oportunidade aí. O inimigo subestimado da Alemanha vai ser, vou até pegar uma caneta aqui, o que a gente entende como União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que na verdade aqui, esse inimigo subestimado são os povos eslavos, né? Porque durante a Primeira Guerra, a Alemanha conseguiu derrotar, deixa eu apagar agora, cadê a borracha? A Alemanha conseguiu derrotar
a Rússia czarista com facilidade. Então, os alemães pensavam, imaginavam de certa forma, que os povos eslavos eram mais fracos do que os germânicos, que se classificavam como arianos. Então, eles resolveram, né, dar uma resposta à Alemanha e resolveram atacar a União Soviética para atingir os Montes Urais, né? Que você vai ter na página 69 aí uma operação Barbarossa, que previa atingir os Montes Urais em poucos meses. Isso vai ser uma operação organizada cada vez mais na batalha aí de Stalingrado, né? Soldados avançando sobre as ruínas da cidade, ok? Né? Uma tática, né, defensiva dos soviéticos que foram afastando, combatendo, tentaram combater, perderam. Vou passar agora. Depois que levou os alemães para o inverno, os alemães não suportaram o frio, né, e acabaram. Então você tem aí a Batalha de Stalingrado, que foi uma cidade ocupada pelos nazistas e cercada pelo Exército Vermelho durante o inverno. Isolados com dificuldades de abastecimento, os alemães resistiram até fevereiro, quando então 90 mil soldados se renderam às forças soviéticas. Olha só, entraram, né? Você tem depois 101 mil soldados, né? 101 não, gente, 1 milhão e 11.500. A União Soviética tem mais. E no final, né, mais de 110 mil soldados morreram com esse cerco, porque a gente vê o seguinte, né, ó, fevereiro para nós aqui no sul é verão, agora no norte é inverno, né? E os alemães não conheciam de fato, assim como você tem aí, né, na questão de Napoleão, poxa, acabaram perdendo, ok? Vou passar aí para outro ponto. Outro ponto que nós vamos dizer aí, né, vai ser a questão do Holocausto, na página 71. Você está pilha de sapato de pessoas aprisionadas e assassinadas por nazistas em campo de extermínio. É uma localização não definida. Acredite que tenha feito em Treblinka, na Polônia. Né? Eu já citei o filme aí, O Zoológico de Varsóvia, para vocês assistirem, ok? Muito bacana. Você tem uma perseguição muito grande de judeus realizada pelos regimes nazistas, né? Os judeus eram vistos como inferiores. Você tem cerca de 6 milhões de judeus que foram assassinados no Holocausto, que é uma palavra que significa sacrifício, ok? Você tem um grande genocídio. Você tem aí uma verdadeira fábrica. Os alemães prepararam aí os campos de concentração como verdadeiras fábricas para o extermínio de pessoas, né? A partir de 41, além dos campos de concentração, já existiam na Alemanha, os campos de concentração já existiam desde 33, ok? Que era um campo de extermínio. Tá contado na história, né? Os alemães contam a história. Houve o Holocausto. Acho absurdo quando alguém chega e vai dizer, não, não houve o Holocausto. Como assim, né? Enfim, vamos tocar para frente. A gente viu que os soviéticos, a gente viu que os soviéticos venceram a batalha, né, dos nazistas, venceram a primeira batalha contra os nazistas. E a gente viu o seguinte, né, que a Alemanha havia ocupado o Japão também. O Japão era, né, um membro muito importante aí do grupo dos aliados, que eram Estados Unidos, os Estados Unidos que entraram, né, depois do ataque da base de Pearl Harbor, Inglaterra, França e União Soviética. Olha que coisa interessante, Estados Unidos e União Soviética lutando juntos, né? Você vai ter aí, a partir de 43, entre 43 e 45, uma ação conjunta em que o Stalin, né, em que a presença do Stalin seria indispensável para vencer o eixo. Então você tem uma conferência de Teherã, na capital do Irã, em que a Alemanha, né, Winston Churchill, né, Franklin Roosevelt dos Estados Unidos, Roosevelt dos Estados Unidos, Churchill da Inglaterra, Stalin da União Soviética, reuniram e fortaleceram o grupo dos aliados, né, e decidiram que, de certa forma, eles iriam,
né, retomar a França dos alemães. E aí o Brasil vai entrar em cena também, gente. O Brasil entra em cena, ok? Né, que a gente vai ver a participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial. Aqui acontece que os aliados resolveram começar a ocupar, a derrotar os nazifascistas a partir do norte da África, e do norte da África eles subiram para a Itália, né, e venceram o exército italiano sem dificuldade. E aí depois subiram para a França, ok? Só que aí na França você tem, né, a questão do dia D, que é o dia 6 de junho de 44, que é o dia D. É o dia que os soldados aliados começaram a desembarcar nas praias de Normandia, no litoral norte da França, né? E aí você tem tropas anglo-estadunidenses que vão entrar em Paris, né? Que vão reunificar a França em sua presidência de Charles de Gaulle, ok? E aí você tem, no primeiro dia, mais de 13 mil paraquedistas são lançados no litoral. No segundo dia, você tem um ataque aéreo com de mais de 300 aviões bombardeiros. No terceiro dia, ataque naval, invasão pelas praias. Praia de Utah, aí você tem a quantidade de soldados, ok? Praia Gold, Praia Juno, Sword. Então você tem, né? Há um cerco aqui na França, tá? E aí você vê, os alemães, né, perderam a Batalha de Stalingrado, perdem a França, eles começam a entrar em decadência. Ao final dessa operação, eles resolveram discutir o destino da Alemanha. Aí você tem a Conferência de Yalta. Nessa Conferência de Yalta, vamos ter a divisão da Alemanha entre os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Ok? Ó, né, Londres, Paris, Normandia, baterias alemãs, cidades francesas, zonas de pouso dos paraquedistas e as áreas capturadas, né? À meia-noite tem áreas capturadas, os paraquedistas que vão cercar os alemães aqui. Você tem o litoral, né? Ó, pega todo o litoral aqui, ó, ok? Beleza? Vamos lá. E aí você tem a questão do Brasil vai à guerra. Ninguém acreditava que o Brasil teria condições de ir à guerra, cara, né? Ninguém imaginou que o Brasil ia à guerra. A Força Expedicionária Brasileira e a Força Aérea Brasileira. Rapaz, você vê que o símbolo do Exército Brasileiro, do Exército Brasileiro é o símbolo de que a cobra vai fumar, porque ninguém acreditava que o Brasil teria condições de participar da Segunda Guerra Mundial. Porque dizia o seguinte: olha, é mais fácil ver uma cobra fumar do que o Brasil, né, conseguir, o Exército Brasileiro conseguir alguma coisa na Segunda Guerra Mundial, de ter algum sucesso ou vencer alguma batalha. O Exército Brasileiro participou da Batalha do Monte Castelo contra os italianos e acabou vencendo, ok? Né? Acabou vencendo. E a questão de o Brasil ter entrado na Segunda Guerra ao lado do grupo dos aliados foi aquela questão de que os Estados Unidos emprestaram dinheiro ao Brasil, ao Getúlio Vargas, para investir na CSN, e depois tem uma história de que alguns navios brasileiros, 36 navios brasileiros, foram torpedeados por submarinos alemães e italianos em águas nacionais. E aí você tem uma pressão, né, do Vargas fascista lutando contra os fascistas. Mas aí tem aquela história: olha, Vargas, você é fascista, mas os fascistas te atacaram, né? Então o Brasil entra na guerra, ok? Na aeronáutica contava com 430 aviões, tá? Mas nenhum moderno. Nada do Brasil era moderno, né? Muito equipamento, navios aí de época da Primeira Guerra Mundial. Os soldados não tinham traje, não tinham roupa suficiente para suportar o frio da Itália. O exército americano deu muito apoio ao Brasil, ajudou muito ao Brasil com roupa, com alimentação, com tudo, viu, gente? Com tudo. Mas ainda assim, a Força Expedicionária Brasileira recebeu treinamento dos Estados Unidos, a Força Aérea Brasileira, que tinha o símbolo Sentapua, né? Um era a cobra vai fumar e o outro era o Sentapua. Acabaram obtendo sucesso na Segunda Guerra Mundial.
Você tem um cartaz produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda de Getúlio Vargas, e incentiva a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, né? Beleza. E aí a gente vai ter o bombardeio atômico sobre o Japão. Tem todo o processo. Aí você tem, né, o fim do conflito aí que aconteceu em 45, quando se decretou o fim da Alemanha. Aí você tem a Conferência de Potsdam, né? Harry Truman, Churchill, ok? Que teve seu partido derrotado, deixou de ser o primeiro-ministro, foi substituído por Clemente Attlee. Nós vamos ter a divisão da Alemanha e agora o problema dos Estados Unidos estava com o Japão. Chegou a hora dos Estados Unidos revidarem, né, o Japão aí. Tá certo? Então você tem o avião B-29 que sobrevoou o Japão às 6h05 da manhã, a 31 mil pés, quando, né, soltou a bomba. Das bombas aí você tem o seguinte, né, a Fat Man e a Little Boy, ok? Olha só, né? E aí vem 576 metros, 9 quilômetros, ok? Você tem todo o bombardeio aí. São 60 quilos de urânio. A bomba caiu por 43 segundos e explodiu a 576 metros de altitude acima de Hiroshima. Olha só. Silenciosa, a explosão liberou grande quantidade de energia similar à do Sol, provocando calor a cerca de 5 milhões de graus Celsius. Segundos depois, formou-se um cogumelo de 9.000 metros de altura, provocando ventos a mais de 700 quilômetros, espalhando uma espessa nuvem de poeira radioativa. Então aí a gente já tem, né, a retaliação dos Estados Unidos, a forte retaliação dos Estados Unidos contra o Japão. Ok? Alguns vão dizer, pô, o Japão é laboratório de experimento de armamento atômico, né? Por que que está acontecendo isso? Por que que foi com o Japão se o inimigo era os Estados Unidos? Porque se o inimigo era os alemães? Porque os Estados Unidos queriam retaliar com o Japão. Né? Milhares foram mortos instantaneamente. E aí você tem a questão de Hiroshima e Nagasaki, ok? Você tem aí a bomba Little Boy, que viria a ser transportada para o Pacífico e lançada pelo bombardeiro pesado B-29, tá certo? A explosão foi equivalente a 20.000 toneladas, né, de TNT, matou pessoas sem deixar corpos, envenenou mortalmente mais de dezenas de milhares de vítimas e arrasou 15 quilômetros quadrados da cidade. Nagasaki, 3 dias depois, você tem a bomba aí, a Fat Man, de fissão de plutônio, tá certo? Né, por razões de topografia, de vales e montanhas, a área destruída foi menor. O alvo original foi a cidade de Kokura. Salvou-se por haver pouca visibilidade durante o ataque aéreo. Aí você tem, né? 21 quilotons, que é a Fat Man, que é a Little Boy com 15 quilotons, 4.500 quilos, 4.000 quilos. Utiliza urânio 235, 3 metros, 3 metros e 20, que tem a Fat Man. E utiliza o plutônio. 1 quiloton são 1.000 toneladas, né, de explosivos aí de TNT, ok?